Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje vim falar do episódio 2.5 de The Handmaid's Tale. Se você viu meu vídeo passado, do episódio passado, você deve saber que eu fiquei arrasada com o final. Eu não conseguia compreender, aquilo. Meu Deus, a June havia realmente se tornado a Offred. E nesse episódio a gente tem a resposta se ela realmente se tornou a Offred. Logo de cara a gente tem um momento muito chocante, que é a June pegando as cartas das outras aias, algo que ela tinha, pensado enviar para fora, para que as pessoas soubessem o que acontecia com elas. Só que nunca foram buscar as cartas, então elas estavam lá na casa dos Waterford e a June pegou e começou a queimar as cartas. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Porque aquelas cartas são as únicas provas, são as provas do que acontece com as aias. E, além de tudo, é um registro da vida daquelas mulheres. Então, é a prova de que cada uma delas existiu. Então, eu fiquei muito chocada com a atitude da June. Mas o Nick salva o dia e consegue resgatar uma boa parte das cartas, Uma coisa interessante nesse episódio foi observar a Serena Joy, que também no episódio passado eu falei que é uma mulher que eu não consigo gostar, eu não consigo entender a forma como as esposas lidam, com a situação, a forma como elas são malvadas com as aias, não existe nenhum tipo de sororidade entre aquelas mulheres. E aí, em um momento particular, a tia Lídia tá lá medindo a barriga da June e tal, e a Serena visivelmente deseja aquele lápis que ela não pode ter. Se vocês lembram da primeira temporada, a Serena foi a primeira pessoa que escreveu sobre o que se tornou Gilead. Escreveu um livro falando sobre como o mundo deveria ser, como seria o mundo ideal, enfim. E o mundo ideal da Serena virou Gilead. E hoje ela vive no mundo que ela idealizou, mas que pra ela não é nada ideal. Ela não consegue ter um lápis. Então, obviamente, uma mulher que era escritora, ela queria aquilo, ela queria poder escrever. E aí você consegue perceber que ela sente falta de coisas que ela tinha no passado. E aí, durante todo o episódio, a gente vai vendo a Serena incomodada com a June, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com a June. Então, os momentos que as duas ficam juntas são bem incômodos, principalmente porque a Serena tenta manter uma conversa e a June só faz responder Yes, Mrs. Waterford ou No, Mrs. Waterford. Então, assim, a June tá fazendo a vida da Serena ser um pouco mais difícil. E é interessante de observar. Particularmente, eu achei as cenas da June sendo a Offred muito incômodas. A forma como elas são filmadas só aumenta o desconforto que a gente sente, sabe? Um episódio que teve muitos silêncios e nessas cenas o silêncio é realmente forte, assim. Você tem aqueles planos fixos, não tem música e que te causam desconforto. Agora, a composição das cenas é realmente impecável, são cenas muito bonitas. E aí é interessante ver isso, essas cenas tão bonitas causando tanto desconforto, porque elas são realmente pensadas com essa finalidade, Uma coisa que eu passei o episódio inteiro observando e que me fez questionar duas coisas: a sanidade da June ou se ela tinha motivos escusos, É que ela sangrou o episódio inteiro, em vários momentos você via que ela estava sangrando e ela não dizia nada a ninguém. Ela tá grávida. Uma mulher sangrando, uma mulher grávida sangrando, nunca é um bom sinal, E ela via o sangue e ela ignorava. Então eu fiquei me perguntando qual era a da June, sabe? Por que ela estava se permitindo sangrar e não ia falar com as outras pessoas para ir ao médico? A gente descobre isso no final, Quando no final a June tá no médico e ela vê que o bebê não morreu e ela diz que o bebê é um bebê muito forte, a gente percebe que na verdade a June não se tornou a Offred. Ela está tentando colocar a sua própria personalidade adormecida lá dentro, mas ela ainda é a mesma mulher. Ela não quer, nesse momento, brigar mais. Ela não sabe, talvez, se tem forças para lutar da maneira como ela vinha lutando. Mas ela não vai permitir ter um filho dentro daquela sociedade porca. E quando ela fala com o bebê, a gente percebe isso, Bom, o comandante Waterford
tá com ciúme da June, né? A gente vê na primeira temporada que ele tinha interesses, né, com relação a ela. E aí a gente vê que ele tá com ciúme dela e aí ele faz de tudo pra o Nick se afastar. Porque visivelmente eles têm uma relação, né? A June e o Nick. Assim, chegam a um ponto que não dá mais pra disfarçar a forma como eles se olham, a forma como um se preocupa com o outro, fica muito clara. E aí ele mexe os pauzinhos e aí a gente tem um dos momentos mais bizarros, né, dessa temporada, que é o casamento do Nick. Ele é oferecido pra uma esposa. Sinal, uma esposa muito jovem. É bem absurdo, ela é muito novinha. E com certeza é mais uma mulher com um casamento infeliz, porque o Nick é apaixonado pela June. E, enfim, aquela menina nem conhecia o cara. E aí a gente tem uma reação da June, a primeira vez dentro do episódio, né? Então a gente tem uma reação da June. Ela fica horrorizada quando ela vê aquela cena das noivas entrando, o Nick percebendo o que ele está prestes a fazer. Coitado, ele não sabia que ele estava indo casar, veja bem. E aí a June fica transtornada, visivelmente transtornada. E aí naquele momento a gente percebe, a June ainda existe, ela não se tornou a Offred. E aí falando de outro tema do episódio, é que a gente voltou a ver as colônias. Então a gente voltou a ver a Emily e a Janine. E aquela realidade também é muito sofrida, tipo, muito sofrida mesmo. Aquelas mulheres trabalham muito e elas morrem porque elas mexem com lixo tóxico, né? E, enfim, elas já sabem que o destino não vai ser bom a partir do momento que elas vão para aquele lugar. Só que aí, assim, qual a mulher que tem um bom destino em Gilead? E aí a gente vê aquelas duas mulheres dentro daquela realidade, né? Lá nas colônias. Você tem a Janine, que ainda tenta manter a fé em alguma coisa, e você tem a Emily, completamente cética. E, enfim, o contraste daquelas duas mulheres é muito grande. Elas vivem aquela mesma realidade, mas elas são pessoas completamente diferentes. E é bem interessante ver a relação delas duas, a forma como cada uma lida com o próprio sofrimento, sabe? Mais uma vez eu tenho que dizer que eu adoro a Alexis Bledel como a Emily. Enfim, continuo ficando surpresa a cada episódio que ela aparece, real. E no geral eu gostei bastante do episódio, ele é visualmente incrível, assim, acho que um dos mais bonitos da temporada. O uso dos silêncios me agradaram, sabe, particularmente. E a composição das cenas, os enquadramentos, foi tudo muito perfeito. Então, eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram do episódio, se vocês tiveram algum tipo de pensamento diferente do meu, coloca aí embaixo, vamos conversar sobre essa série maravilhosa. Tchau!